sino das notificações. Então, pessoal, aqui o que é que a gente está vendo na tela, né? Não são reptilianos, tá? Então, aqui é um conjunto de deuses, de 8 deuses, é uma Ogdoad, certo? De Hermópolis. Então, a gente vê aqui 4 casais de divindades, demiurgos, de divindades criadoras, né? A gente tem muito essa questão do demiurgo lá no Egito também. E a gente vê 4 casais, né? As fêmeas, a divindade feminina, ela tá com cabecinha de cobra, não sei se está dando para ver direitinho, né? E as divindades masculinas estão com cabeça de sapo, tá? Então, pessoal, as diferentes histórias ali sobre a origem das coisas, elas eram associadas, cada uma, ao culto de um deus em particular e a uma das grandes cidades do Egito. A gente tem Hermópolis, Heliópolis, Mênfis, Tebas, inclusive Tebas, né, que foi uma cidade ali do Antigo Egito, localizada a 800 quilômetros do delta do Nilo, a sul de Alexandria. E foi uma capital muito importante durante um período, né, foi capital do reino durante o Império Novo, ali de 1550 a 1070 antes da Era Comum, e antes dessa capital, né, mudar posteriormente. Então foi também posteriormente a capital das províncias romanas, né, de Tebaída, da Tebaída Superior. E hoje, nas suas proximidades de onde era Tebas, a gente tem ali a cidade de Luxor, né? Então, até certo ponto, pessoal, esses mitos e seus defensores, eles competiam ali entre si, mas eles também eram vistos, como eu falei, eles se complementavam, né? Como eu falei dessa forma para vocês. Então, o mito de criação da cidade de Hermópolis, que eu vou começar aqui a falar um pouquinho dele para vocês, difundido ali nessa cidade de Hermópolis, ele era mais focado na questão da natureza do universo antes da criação do mundo. Então, as características ali inerentes dessas águas primordiais, elas eram ali representadas por esse conjunto de 8 deuses chamados de Ogdoad, que é justamente essa constituição desse conjunto de 8 deuses. O deus Num e a sua contraparte feminina Naunet, um desses casais aí, é Num e Naunet, que representava a própria água primordial nesse mito de Hermópolis. A gente tem outro casal, Ru e sua contraparte feminina Raunet, que representavam ali as extensões infinitas da água. Olha só, a gente tem várias simbologias, né? E Kuk e Kalket, que personificavam ali a escuridão que estava presente. E Amon e Amonet, que representavam ali a natureza oculta e inescrutável, em contraste ali com o mundo tangível, né, dos vivos. Sendo que as águas consideradas como parte, né, sendo essas águas consideradas como parte do processo de criação, então essas divindades, né, que compõem essa Ogdoad, né, que as representavam, elas podem ser vistas ali como deuses e deusas criadores, né, com essas representações desses animais. E de acordo com o mito, esses 8 deuses e deusas, né, esses 4 casais, né, eles eram originalmente divididos em 2 grupos, como vocês veem, tem um grupo masculino e feminino, e eles eram simbolicamente representados como criaturas aquáticas, porque eles estavam ali nas águas primordiais, né, por causa ali da relação que eles tinham íntima com as águas, com essas águas. Então os masculinos, como eu falei, cabeça de sapo, femininos com a cabeça de cobras, tá? E esses 2 grupos, eventualmente, eles acabaram por se misturar, o que causou ali uma grande elevação que resultou no Monte Piramidal, naquele monte. Então, o Monte Piramidal, o Monte Primordial, ele surge nesse mito de Hermópolis dessa forma, a partir dessas divindades da Ogdoad, né, no caso de Hermópolis, né, desses 8 deuses. Né. Então, de dentro desse monte
nasceu o sol, que se levantou nos céus, né, e deu a luz ao mundo. No caso, em alguns locais a gente tem Ra, né, esse deus sol, em outros Atum. Então essa Ogdoad de Hermópolis, né, que tem várias versões, inclusive, tornou-se ali como é que a gente pode dizer, a Ogdoad mais importante do Antigo Egito. Então esta Ogdoad, esse conjunto de divindades, reunia esses 4 casais de deuses, né? E a Ogdoad de Hermópolis, pessoal, ela era acompanhada de um relato sobre a criação do mundo, que não se conhece através de um único texto, mas de fragmentos ali nos textos das pirâmides, que eu até falei para vocês, né, desses textos das pirâmides. Também a gente vê fragmentos dessa mitologia no Papiro Harris, bem como através também de textos da era ptolomaica, né? A gente encontra relatos desse mito, né? Então, no meio das águas primordiais, nasce ali uma ilha, que é chamada Ilha das Chamas, ou a Ilha do Fogo, sobre a qual mais tarde iria se constituir ali essa cidade de Hermópolis. Então, nesta ilha, os deuses, eles colocam um ovo. Olha aí a questão do ovo, né? Então, esses deuses vão, numa das versões, eles colocam um ovo, do qual vai nascer o deus Ra, né? Responsável ali pela criação do mundo. Isso a gente pode ver também no Papiro Harris, né? Em alguns fragmentos de textos das pirâmides, né? Os textos das pirâmides. E no que diz respeito ali às origens do ovo, né, o mito ele não é muito claro, ele pode ter sido posto por um ganso, um falcão está muito ligado à simbologia do deus Ra também, né, ou um ibis. Então, numa versão do mito, o ovo ele foi criado pelo deus Shu. Esse deus Shu é o deus egípcio do ar seco. Né? É um dos primeiros deuses, na verdade. Em alguns mitos ele surge de Ra. Ra cospe, assim que Ra é criado, autocriado, né? Ele surge do lótus. Ele, numa das versões, ele vai cuspir Shu e regurgitar Tefnut, que seria um casal. Shu, Tefnut, o primeiro casal divino. Então, Shu, deidade masculina, Tefnut, que é a umidade, a representação da umidade, a deidade feminina. E a partir deles vai surgir outros deuses, né? Então, numa versão do mito, esse ovo ele foi criado por esse deus Shu, que representa o ar, né? O ar seco, que é masculino, né? O calor, a luz, a perfeição. Outra versão do mito envolvia uma flor de lótus, também. A flor de lótus sempre está em várias versões. E os elementos masculinos dessa Ogdoad, olha só, os homens, né, as divindades masculinas desse conjunto ejaculam para esta flor de lótus que flutuava nesse oceano. E quando essa flor de lótus, né, quando essa flor se abre, surge um menino, que é o deus solar Ra. É uma das versões. Daí por isso se dizer que Ra surge ali a partir de uma flor de lótus. Né? Você vê muito essa representação, inclusive, em alguns papiros. E é justamente por isso, através desses deuses, né?